Vamos dar início à cerimônia, por favor, todos sentados. Boa noite aos pais, professores, familiares e convidados que se encontram aqui para celebrar a conclusão de uma jornada de suma importância para os nossos alunos. O Colégio Rio Branco agradece a presença de todos. Agora daremos início à solenidade de conclusão do ensino médio das turmas de 2020 e 2021. Por medida de segurança, solicitamos aos presentes que não utilizem lança-confete, papel picado ou artefatos dessa natureza para garantir o bom funcionamento do ar-condicionado. Para essa solenidade de conclusão do ensino médio, estão presentes o diretor pedagógico, professor José Admir Morelli, a coordenadora pedagógica, professora Cíntia Patrick Capelato, o coordenador pedagógico, professor Nelson Henrique Ribeiro Mortean, a representante da diretoria executiva da CIL, professora Ida Luciana Martins Noriler, o presidente do Conselho Deliberativo, professor Pedro José Winterstein, o gerente financeiro administrativo, senhor Fábio Loureiro Correia, o professor Bruno de Império Sanetti, paraninfo da turma, e agradecemos também a presença de todos os demais professores dos formandos de 2020 e 2021. Nesta noite, nos reunimos para celebrar o fechamento de um ciclo fundamental para que esses jovens continuem a trilhar sua jornada de modo único e com muita sabedoria. Essa conquista, fruto de uma educação alicerçada em valores humanos universais, será um diferencial e o início do caminho que os conduzirá à formação integral e plena. Nesta trajetória, fica a certeza de que tudo o que eles passaram contribuiu para se tornarem pessoas mais críticas, com autonomia de pensamento, mais participantes no mundo em que vivem e, portanto, mais independentes e felizes. Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho os formandos dos terceiros anos de 2020 e 2021. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I
spell on me. You hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me, you hit me like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can you spend a little time, time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. I'm glad you came. So glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. This time, this time I ain't gonna run. Not this time. Not this time.
feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll run away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll run away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. More. Maybe we don't need no reason why. More. Maybe we don't need no reason why. More. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My mama said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino do Colégio Rio Branco. Peço a todos que se levantem. natureza, és belo, és forte, quatro do color.
nossos pais, formou as nossas mães. Devemos mais e mais aos sábios mestres alemães, heróis que nos legaram momentos de alegria, cuidando que essa escola chegasse até nossos dias. Eu quero te honrar, ó meu segundo lar, ao exaltar tua glória do fundo do peito arranco este canto de vitória. Viva pra sempre Rio Branco. Convidamos o diretor pedagógico, professor José Admir Morelli, para a abertura da cerimônia de conclusão do ensino médio. Boa noite. Boa noite, caros alunos de 2020 e de 2021. Agradeço a presença de todos que aceitaram o convite para a cerimônia de conclusão do ensino médio. Uma celebração diferente, pois estamos reunindo alunos de 2020 e 2021. Que bom podermos estar aqui em uma reunião festiva para fazermos esse encerramento. Depois de 2 anos letivos de muitas incertezas e pressões, com decisões tomadas na urgência do momento e das necessidades, é uma alegria muito grande a realização deste evento. Graças ao espírito de compreensão e cooperação da comunidade escolar do Colégio Rio Branco, chegamos aqui com a tranquilidade de não termos tido nenhum caso de transmissão de Covid no ambiente do colégio. Considerando que a escola esteve aberta todos os dias em que foi permitido pelas autoridades de saúde e educação, é uma conquista que deve ser ressaltada e comemorada por todos os envolvidos. O objetivo de mantermos a escola funcionando, preservando a segurança e a saúde das pessoas, foi plenamente atingido. Felizmente, quando a pandemia chegou, o Colégio Rio Branco não dependia mais de papel para que as aulas acontecessem, e foi possível irmos de imediato para o remoto. Sala de aula virtual, armazenamento em nuvem e aula online já eram recursos tecnológicos familiares entre alunos e professores, que, pressionados pela necessidade, ganharam novos e importantes desafios e significados. Como toda situação nova e desafiadora, a pandemia trouxe muitas reflexões e novos olhares sobre fatos e ideias antigas. A importância fundamental da presença e participação da família no processo de escolarização. A educação é uma tarefa que precisa ser construída a muitas mãos. Escola e família precisam estar sempre em sintonia. Na pandemia, o suporte da família foi a condição necessária para a continuidade da escola. O papel essencial dos professores. Quando foi necessário assumir funções que eram dos professores, foi que percebemos que a missão não era tão simples e fácil como parecia ser antes da pandemia. Os professores saem
da pandemia reconhecidos e fortalecidos. Ficou evidente que a escola vai muito além do desenvolvimento cognitivo. Descobrimos que a convivência no ambiente escolar é indispensável na formação da vida dos alunos. Descobrimos que o desenvolvimento de competências emocionais e sociais são tão ou mais importantes que todos os outros aspectos da vida escolar. Essa rede de interações que conseguimos estabelecer foi necessária e fundamental para sobrevivermos à pandemia. Por isso, a importância e o significado da cerimônia desta noite. É muito bom podermos nos reunir para registrar essa passagem da educação básica para a educação superior. Por tudo isso, é uma honra imensa ter a responsabilidade e o privilégio de fazer a abertura desta cerimônia. Com toda a sinceridade e transparência, eu só tenho a agradecer neste momento. Agradecer aos nossos alunos pela colaboração e parceria frente a esses enormes desafios. Não tivemos qualquer problema, por exemplo, com o uso de máscaras, medida fundamental para a retomada das aulas presenciais, ou mesmo qualquer outra atitude que não fosse de cooperação. Agradecer às famílias que se desdobraram para que a escola pudesse funcionar em suas casas. Vocês foram parceiros estratégicos para aqueles momentos mais difíceis. Não foi fácil para ninguém, mas foi necessário. Aos nossos professores, à minha equipe gestora, a todos os funcionários, sem exceção, foram o tempo todo parte da solução, sempre contribuindo de forma incondicional. Estiveram sempre de prontidão para as mais diferentes e desafiadoras tarefas todos os dias. A Sil, mantenedora do Colégio Rio Branco, nesta noite aqui representada pela professora Ida, diretora da diretoria executiva, pelo professor Pedro, presidente do Conselho Deliberativo, e pelos demais membros do CD presentes. Durante a pandemia, esses pais tiveram grande sensibilidade com toda a situação e foram essenciais no apoio e suporte às famílias e especialmente no suporte ao trabalho realizado pela equipe pedagógica. Foram muitas reuniões extraordinárias que, na verdade, se tornaram rotineiras. Quero registrar um agradecimento muito especial a todos os profissionais da área de saúde que fazem parte do nosso colégio, linha de frente no combate à pandemia. Com frequência, usamos algumas expressões sem nos darmos conta do seu significado. Linha de frente significa expor-se mais aos riscos. Enquanto nós pudemos ficar em isolamento, evitando contato com o vírus, que ninguém sabia onde poderia estar, eles foram trabalhar sabendo que o vírus estava ali, nos seus pacientes. Quero também, em nome de toda a equipe do Colégio Rio Branco, me solidarizar com todas as famílias que perderam pessoas queridas entre os mais de 600 mil mortos. Por tudo isso, estamos felizes e agradecidos de nos reunirmos nesta noite. Caros alunos, peço a vocês que continuem investindo e trabalhando na função de estudar,
com dedicação e responsabilidade aos estudos, caminho necessário para o desenvolvimento pessoal e profissional. O estudo e o trabalho formam o alicerce para a construção de uma sociedade de pessoas mais preparadas tecnicamente por meio do desenvolvimento científico. Esperamos sinceramente que a formação recebida nestes anos vividos no Colégio Rio Branco contribua para que sejam pessoas mais solidárias e empáticas e que vocês possam contribuir para a preservação do planeta em que vivemos, mas principalmente que possam contribuir para termos uma sociedade mais justa, preservando a saúde física e emocional dos seus cidadãos, com atitudes éticas e espírito público. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite a vocês para o dia 11 de junho de 2022, vocês estão convidados para a nossa tradicional festa junina. Eu já conversei aqui com o nosso gerente financeiro, entrada free para todos os alunos de 2020 e 2021. Esperamos sinceramente que vocês possam estar juntos conosco lá no dia 11 de junho, então, de 2022. Estaremos lá festejando, comemorando e matando a saudade. Diante de tantas situações significativas, encerro minha fala desejando a todos, alunos, familiares, convidados e colegas de trabalho, muita saúde e harmonia para o próximo ano. Parabéns, alunos, e obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Convidamos o coordenador pedagógico, o professor Nelson Henrique Ribeiro Mortean, para proferir algumas palavras. Que bacana, né? Tão bom estar, né? Tão bom estar diante de pessoas tão queridas, como isso aquece o nosso coração. Estava com muita saudade disso. Isso toca profundamente nossa alma. A amizade de vocês é contagiante. O ambiente aqui, nossa, a hora que a gente me dei conta de quanto isso faz bem. Boa noite para todo mundo aí. Uma boa noite a todos os presentes, caras professoras, caros professores, equipe pedagógica, aqui representada pelo professor diretor José Admir Morelli e pela professora coordenadora do ensino fundamental, anos finais, já atualizei o meu discurso, não é mais Fundamental 2, né? Ensino fundamental, anos finais, Cíntia Patrick Capelato, obrigado pela presença, membros da CIL, aqui representados, né? Pela professora Aida Martins, Noriler, né? Assim como citou Admir, Pedro José Winterstein e os demais presentes da CIL que aqui estão hoje como pais também, né? Sejam bem-vindos, uma boa noite. Pais, familiares, amigos e queridos formandos. Ah, tá legal. Deixar na altura. É que eu e o Tulu, né, o Admir veio aqui, não fica bravo comigo, não. Ele vai falar que está bravo. Peço aqui, antes de mais nada, licença para prestar os meus sinceros sentimentos às famílias que perderam entes queridos durante esse nefasto tempo de pandemia. Mas aproveito também para agradecer às famílias que têm hoje seus filhos mais velhos se formando. Famílias que hoje têm seus ciclos de mais de 20, 25, 26 anos de convivência com o colégio se findando hoje. Agradeço imensamente a parceria
e, acima de tudo, por terem colaborado com a rica e longeva história do nosso colégio. Não tenho dúvidas que os valores dessas famílias alicerçam nossos ideais e se tornam parte integrante da nossa instituição. Meus eternos agradecimentos. Espero que não faltem oportunidades para que possamos nos reencontrar em um futuro próximo. O Admir já deu até data. Fica a dica, né? Diante desse misto turbilhão de sentimentos, me dirijo aos nossos queridos formandos, motivo principal da nossa solenidade. Como eu digo a vocês em sala, né, com o meu dom de interromper momentos importantes, né, o pessoal diz que se eu fosse um super-herói, eu teria o dom de interromper momentos de aula. Mas, então, como eu diria em aula, meus mimos, minhas alegrias, meus pirilampos, vocês sabem do apreço que eu tenho pelo conhecimento. Eu sempre acabo, nos momentos de solenidade, trazendo referências vinculadas à ciência, óbvio, é minha área de predileção, mas eu falo de literatura, artes, né, entre outras coisas. Mas hoje, eu começo tomando como referência a educação física, até porque sei da predileção de muitos de vocês, pela área, pelo carinho que tem pelo professor Tulu, e por esse universo rico que vocês construíram através da prática de esporte. Então, né, eu começo tomando como referência a educação física, mais precisamente os esportes. Acho sensacional termos aqui uma turma de formandos RB 2021. Eu me sinto falando para atletas de uma temporada da NBA, por exemplo. Hoje é o RB 2021. Isso é sensacional, como diria o Gustavo. É ou não, Gustavo? E ao falar de atletas, não há como deixar de enaltecer o grande legado que a turma de 2021 deixa para as próximas gerações. Quantas superações, quantas conquistas, quanto aprendizado diante desses desafios tão grandes enfrentados por nós nesse mais de 1 ano e meio. Lembro-me do início das aulas online, fizemos orientações para que as câmeras fossem desligadas durante as aulas, bem como os microfones, para manter a privacidade do ambiente doméstico. Um tempo depois, quase que rapidamente, nós nos deparamos com a necessidade de trocar olhares, de sentir o outro mais perto, e começamos a pedir para que vocês ligassem as câmeras. Quantas dúvidas foram postas na nossa trilha? Confesso que quanto mais discursos de certezas e cheio de convicção eu lia, com mais dúvidas eu ficava. Lembro-me com muita emoção de quando vocês combinavam abrir as câmeras, todos, de uma forma simultânea, para surpreender e homenagear nossos queridos professores. Isso era sensacional, era tocante, um gesto tão simples. Nesse momento, sabíamos que muitos estavam passando por situações extremamente heterogêneas, dificuldades financeiras, psicológicas, mas mesmo assim, o espírito coletivo sempre exercitado no Colégio Rio Branco foram fundamentais para nos ampararmos. Nunca o ensino médio foi tão reflexivo. Os pensamentos sobre o que queremos e o que precisamos nunca foram tão nítidos. E, claro, isso impactou e impactará nas decisões futuras. É por essas e outras que cada vez mais eu me distancio das verdades absolutas. Tivemos uma excelente oportunidade de entender e vivenciar a importância dos estudos, de acreditar na educação como agente transformador. Ouvimos mais do que falamos. É uma excelente combinação. Nós tivemos o privilégio de construir e vivenciar conquistas muito importantes em momentos tão incertos e difíceis.
é momento e dever de compartilharmos e levar esse rico universo do Colégio Rio Branco para além das nossas fronteiras. Meus queridos, sejam inspiração. Vocês já transpiraram muito. Que a falta de conhecimento lhes traga desconforto e que essa inquietação os torne ainda mais instigados. Hoje, eu me conforto em saber que debaixo dessas máscaras existe aquele habitual sorriso de alívio, de satisfação, de dever cumprido, alguns bigodes que ainda insistem em aparecer. Mas eu desejo a todos um excelente final de ano, boas festas, ainda com muita parcimônia e cuidado. E vocês são eternamente alunos do Rio Branco. Um beijão enorme em todos vocês e obrigado por deixarem eu fazer parte dessa história. Uma boa noite para todo mundo aí. Convidamos agora a professora Ida Luciana Martins Noriler para proferir algumas palavras. Vou pegar minha colinha aqui. Prezados formandos, famílias, equipe RB toda aqui presente, e também quem nos assiste pelo YouTube, né? Familiares, amigos que estão assistindo agora essa formatura um pouco diferente, né? Boa noite. Boa noite também para o presidente do Conselho Deliberativo da SIL, Sociedade, né, de Instrução e Leitura, professor Pedro Winterstein, e também aos nossos 3 conselheiros aqui presentes, que formam seus filhos no dia de hoje, a conselheira Cláudia Salles, o conselheiro Rogério de la Guarda e o conselheiro Rodrigo Romero. Muito obrigada. Obrigada pelo tempo despendido, né, na gestão da sociedade do Colégio Rio Branco. Nossa, confesso que eu estou super emocionada aqui. E é porque a gente relembra, né, toda a nossa história também. Eu fico pensando aqui no meu ensino médio, né, como foi a formatura, é muito emocionante. Mas eu confesso que quando eu lembro quanto tempo faz, a gente já volta ao normal aqui. Bom, em nome da diretoria executiva do Colégio Rio Branco Campinas, queremos agradecer aos pais e responsáveis por acreditarem os seus filhos a esse colégio. Agradecemos também a toda a equipe pedagógica aqui presente e que não está aqui presente também. Agradecemos a toda a equipe administrativa do colégio que tanto nos orgulha e não tem medido esforços para garantir a qualidade do ensino diante de tantos desafios pelos quais passamos nesse período de pandemia. A vocês, alunos, que são os protagonistas dessa noite, o nosso muito obrigada por chegarem até aqui com a gente. A partir de hoje, como o professor Nelson comentou, a gente pode afirmar que vocês são os nossos egressos, e temos muito orgulho disso. O nosso colégio tem uma missão e uma visão constituídas a partir do seu planejamento estratégico. Nós, da diretoria executiva, buscamos representar toda a comunidade escolar, primando em conduzir a nossa escola, nosso colégio de maneira eficiente, eficaz, efetivo, sempre orientados por essa missão e visão. E, por falar em missão e visão, eu gostaria, formandos, vou virar aqui para vocês, de fazê-los refletir hoje a respeito da missão da vida de vocês. Afinal, tudo começa com um porquê. Sabem, em qualquer história inesquecível, há uma missão, um objetivo a ser alcançado pelo personagem principal. E um dos motivos pelos quais a gente admira esses personagens
é a sua determinação para superar obstáculos. Lembram? Luke Skywalker derrotou todo o Império e Darth Vader, o seu mais poderoso rival, apesar de seu treinamento tardio como Cavaleiro Jedi em Guerra nas Estrelas. Por isso, busquem um propósito de vida. O propósito nos motiva e dá energia para a gente realizar grandes feitos na vida. É fundamental descobrir uma missão com a qual vocês se identifiquem, algo que fale de você, pela qual vocês tenham um interesse genuíno. E como última colocação, baseado um pouco na minha experiência de vida, que não é tão grande assim, escolham fazer o que vocês gostam, trabalhem no que vocês são bons e no que realmente as pessoas precisam. O propósito de vida é sempre em benefício do outro. Vocês terão muitas possibilidades e vão precisar descobrir quais delas atendem à missão de vida de vocês. Com carinho, com muito orgulho de ser Rio Branco e de chamá-los de egresso Rio Branco. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos o professor Bruno de Império Sanetti, paraninfo dos terceiros anos de 2020 e 2021, para falar em nome dos professores dessas turmas. Boa noite a todos. Não precisa disso, porque vamos falar a verdade aqui hoje, hein? Só falar a verdade. Antes de me dirigir a vocês, gostaria de dar o boa noite a todos os pais, dar os parabéns a todos os pais aqui presentes. Normalmente eu não fico nervoso nessas horas, mas hoje eu estou meio balançado. Mas deixa eu respirar. Dar uma boa noite especial a Cíntia, professora Aida, professor Admir, professor Nelson, professor Pedro. Gostaria de citar todos os meus amigos que compartilham os terceiros anos comigo, mas vou dar uma boa noite especial ao professor Gustavo e ao professor Wellington, porque, além de amigos queridos, também são paraninfos escolhidos pelas turmas desse ano e deveriam estar aqui também. Então, muito obrigado pela honra de poder representá-los. Agradeço demais a honra de poder representá-los. Vocês já devem ter reparado que eu não vim sozinho, e essa é uma homenagem ao Luca. Trouxe um amigo, Luca, para você. Você sabe o que significa. Acho que todos os seus pais estão lá no fundo, seu pai também deve gostar bastante. Então, ele vai ficar aqui, para, caso aconteça alguma coisa, você já está aqui, tá certo? Bom, representar as turmas de 2020 e 2021, ser honrado para essa missão, é extremamente importante em virtude, primeiro, da honra em si, mas também do momento, né, que nós vivemos. É um momento que começou no dia 17 de março do ano passado, e vocês, turma de 2020, devem se lembrar, todos, né? Estávamos em semana de prova dissertativa, no ano passado. Por acaso, no dia do lockdown, que nós interrompemos as aulas presenciais, o pessoal que estava no terceiro no ano passado ia fazer a minha prova. E eu gostaria de pedir ao professor Nelson se seria possível eles fazerem agora. Eu trouxe a prova.
para vocês. Está aqui, ó. A prova de 17 de março de 2020. Temos tempinho para vocês fazerem? Vocês lembram da matéria? Bom, é isso, né? E desde então, passamos as aulas online, passamos as aulas virtuais, e a gente começou a conviver com uma série de frases que viraram cotidianas. Está mutado? Professor, você não está compartilhando. Theo, você vai lembrar. Está liso? Tá bacana? Está travando, caiu a internet, vamos correr e vamos fazer alguma coisa. Isso tudo se tornou comum, se tornou parte do nosso cotidiano, e ainda bem que desde o final do ano passado e depois, agora esse ano, com mais força e mais solidez, voltamos ao presencial, apesar do medo, né? Aí passamos, nos vacinamos, e aí começou a ficar um pouco melhor. E a gente também passou a conviver com um debate de nos questionarmos e questionarmos aos amigos, às pessoas que convivemos, se tudo iria, o que iria mudar, né? Será que isso vai servir para alguma coisa? Será que a gente vai, de fato, aproveitar? Sinceramente e pessoalmente, acho que não. E aqui eu quero me apropriar de uma frase do incrível líder indígena Ailton Krenak. Vocês sabem que eu admiro demais. Ele diz que não deveria ser necessário algo ruim para a gente se tornar melhor. A gente esperar uma tragédia, esperar um momento de dificuldade para nos tornarmos melhores, não é o que deveria ser a regra para o ser humano. E eu tenho certeza que vocês não precisam disso. Todos esses anos, vários de vocês desde o nono, ou alguns de vocês desde o nono, todos vocês desde o primeiro ano do ensino médio, cresceram, mudaram, se desenvolveram, consolidaram algumas ideias, se tornaram diferentes em outras, foram crescendo fisicamente e como pessoas, e se tornaram adultos, e agora vocês estão numa nova fase, que é uma fase extremamente diferente, mas para a qual vocês estão prontos. Queria citar uma música do Beto Guedes e do Milton Nascimento. Fiquem tranquilos, não vou obrigá-los a me ouvir cantar, não farei isso nem com vocês, nem com vocês. Mas na música Nada Será Como Antes, e lembro aqui, na voz da Elis Regina, mas poderia citar o Ed Rock cantando com o Ney Matogrosso, ou na própria voz do Milton Nascimento, que são imensos. A música diz o seguinte: eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. Vocês percorreram um trecho dessa estrada, tem um imenso caminho pela frente. E, mais uma vez, vou me apropriar de uma pessoa que vocês sabem, das palavras de uma pessoa que vocês sabem que eu admiro demais, que é imenso, o Emicida. Ele fala que se nós passamos 20 anos e não mudamos nada, nós não vivemos 20 anos. Então, o que eu quero que vocês levem daqui hoje, além do imenso carinho que vocês sabem, eu sinto por vocês, nós sentimos por vocês, vivam, aprendam, debatam,
Contestem sempre. E nunca se esqueçam de um ditado africano que diz o seguinte: eu sou porque nós somos. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Uma ótima noite, um ótimo final de ano. Um beijo a vocês. Chamamos a aluna Laura Zagari Castro, oradora do 3M1, para falar em nome da turma. Obrigada. Boa noite a todos. Gente, que nervoso. Que responsabilidade, mas vamos lá. Começo esse discurso agradecendo a presença de todos que hoje nos acompanham, de maneira online ou presencial, nesse momento tão simbólico para nós, formandos. A todos os que nos acompanharam de perto, toda a nossa trajetória escolar, nossas famílias, professores, coordenadores e funcionários da escola. Tudo o que fizemos, e se sozinhos fizemos algo, foi graças a vocês. Agradeço também pelo privilégio que me foi concedido de ser oradora do 3M1, a turma que me acolheu e da qual, com muito orgulho, fiz parte durante todo o ensino médio. Hoje discorrerei acerca do valor que tem os momentos. Não há maneira de citar o nosso ensino médio sem mencionar a pandemia de Covid, que o marcou com a suspensão das aulas presenciais. Naquele momento, experimentamos, pela primeira vez, a perda de algo que estava muito bem estabelecido no nosso estilo usual de vida. À época, adolescentes com entre 15 e 17 anos, tínhamos passado toda a nossa existência, até onde podíamos nos recordar, frequentando diariamente a escola. Escola essa que todos os dias nos acolhia, onde nos encontrávamos com as nossas companhias mais queridas e onde nos era atribuído o propósito do aprendizado. Escola essa que nos vimos ligados desde as nossas primeiras memórias da infância e que nos acompanhou durante todo o nosso desenvolvimento. Quantos de nós, inclusive, não viveram essa ligação com o próprio Colégio Rio Branco? E foi então que, numa sexta-feira qualquer, sem despedidas, deixamos a escola uma última vez, sem data para voltar. O vazio da falta que se instalou, e por mim posso dizer, não foi fácil de preencher. Entretanto, nunca nos separamos de fato da escola. Junto dos professores e dos nossos colegas, todos os dias, nas aulas online, parecíamos, aos poucos, superar a distância física. Com essa experiência, concluo que, apesar dos apesares, aprendemos, de maneira prática, o valor das pequenas coisas. O valor que vive nos pequenos diálogos cotidianos, nas risadas, nos olhares, nos sorrisos. O valor dos momentos. No fim do ano passado, e durante praticamente todo o ano de 2021, tivemos a oportunidade de voltar a frequentar a escola. Foi um privilégio inigualável poder viver o último ano de colégio no colégio. Sinto que, somadas essas duas circunstâncias, de volta e de fim, vivemos cada momento com mais intensidade, dando a eles o seu devido valor. Mas vale lembrar que estudar, particularmente no M1, sempre foi intenso. O que começou com uma sala tão bagunceira, que fazia questão de semanalmente cantar parabéns para você, para o mestre Valdema, o que, como sabemos, muito alegrava. Ficava para fora na aula da Regininha e realizava rituais de skincare em sala de aula, como fez o Fernandes. Aos poucos, foi mudando e tornando o ambiente mais agradável para a convivência entre alunos e professores, sem que as brincadeiras fossem deixadas de lado. Como esquecer da figurinha animada do Brunão, esfregando os olhos, feita pela Mari? Todo mundo tem, né? Da Mafê colocando os meninos nos seus devidos lugares através do diálogo e nunca da agressão física. Dos cochilos do Rafa, do Sestari fazendo sua aparição única, literalmente, no dia do trote. Na vitória unânime da nossa sala nos Jogos da Amizade, lembrando que vôlei não conta.
e das brincadeiras incessantes envolvendo furto de tênis, garrafas e aplicação de presunto no material alheio, protagonizadas pelos meninos vulgo Amaro, Fernandes e Kainan, eterno mordisca. Para mim, estudar no M1 durante esses 3 anos significou entrar em contato com pessoas muito diferentes de mim e muito especiais, cada uma à sua maneira, e cada uma com suas histórias, sonhos e objetivos singulares. Essa turma, mesmo tão diferente entre si, e até mesmo pequena, vistos os 26 integrantes que somos, soube se unir e aliar os melhores pontos de cada um para que formássemos um todo plural e harmônico. Na minha opinião, soubemos balancear muito bem a vida de alunos e de amigos, sempre apoiando uns aos outros, e aqui com muito carinho, cito a minha amiga e nossa representante de sala, Lisa, que sempre quis o bem e a informação de todos, mesmo que para isso ela tivesse de fazer um impeachment ao representante anterior, que era o Fernandes. O M1 sempre terá um lugar muito especial no meu coração e agradeço imensamente a essas pessoas por me deixarem ser exatamente quem eu era durante todo esse tempo, mesmo que isso envolvesse eu gritando e dando ordens pelos cantos diariamente. Não poderia deixar de agradecer também aos nossos professores, a maioria deles tendo nos acompanhado durante todo o ensino médio e alguns até bem antes disso. Brunão, nosso paraninfo, obrigada por ser tão brincalhão e carinhoso conosco, sem deixar de chamar nossa atenção para assuntos tão importantes e sempre estimular a nossa visão crítica de mundo. Pode ter certeza que quando estivermos em um avião mudando de fuso horário, lembraremos de você. Você, aos poucos, tomou seu espaço na nossa vida e será difícil tocar às quartas, quintas e sextas-feiras sem ter aula com você. E eu posso dizer que já era difícil nos feriados. Jairo, ninguém nunca nos contará histórias com tanta riqueza quanto você. Rafael, e todos iremos vivenciar a experiência da universidade depois de tanto incentivo que você nos deu para isso. Regininha, nunca nos esqueceremos dos seus roteiros e de ir ao banheiro e beber água antes da aula. Cecília, seu equilíbrio entre a paciência com os meninos e a rapidez para tocar a matéria são admiráveis. Elka, saiba que guardamos com muita afeição não só a sua didática, como as conversas que tínhamos antes e depois da aula. Mari, não há como agradecer toda a confiança que você nos depositou e tudo que você fez para que depositássemos também em nós mesmos. João, cadê? Ninguém faz 40 minutos semanais fazerem valer tanto a pena na eficiência e na qualidade da aula quanto você. Para mim era mais, que eu fazia alemão. Farley, suas musiquinhas, bordões, você batendo na lousa, certamente tornaram a física mais divertida. Well, sua tranquilidade diante dos cálculos, para muitos enlouquecedores, é realmente contagiante. Ju, as aplicações práticas que você conta para a gente da matéria, vide insetos de estimação, sempre fizeram o assunto fazer mais sentido. Adoro suas baratas. Rita, Rita, termos sido seus filhinhos por tanto tempo foi um privilégio. Paulinho, a dinâmica das suas aulas e as analogias que você fazia para nos explicar a matéria eram singulares. Fer, obrigada por sempre investir no nosso senso crítico acerca das nossas percepções da atualidade. Gustavão, as conexões da história com os outros assuntos e a qualidade das aulas que tivemos com você jamais serão esquecidas. Amaremos-nos e não brigaremos, conforme nos disse em um dia comum de caos. Tulu, obrigada por ter feito e fazer tanto por nós, desde a viagem de formatura do 9º até os Jogos da Amizade. Aos professores de inglês, também o nosso agradecimento por sempre se preocupar conosco e com o nosso desenvolvimento. Nelson, obrigada por sempre tentar nos direcionar para o melhor e se preocupar tanto com a qualidade do nosso ensino. Ju, obrigada por sempre nos ouvir e colocar os nossos pezinhos no chão quando foi necessário. Menciono também o nosso homenageado Jonatas, que sempre se preocupou em nos fazer voltar para a sala depois dos intervalos. E todo o nosso carinho não só a ele, mas também a todos que nos recebiam diariamente na escola, como o Tião, a Sandrinha, a Suzy e a Michele. Parafraseando a lendária Hannah Montana, sempre soubemos que esse dia iria chegar. E ele chegou. Quando crianças, talvez imaginássemos que estaríamos mais maduros, fortes e bonitos.
mas continuamos os mesmos, talvez só um pouco mais chatos. O ensino médio hoje se torna uma lembrança. Toda a nossa trajetória escolar se torna passado. Agora temos páginas e páginas em branco para escrever os caminhos que iremos seguir e tempo de sobra para aprender a lidar com os caminhos que a vida irá nos levar. Dessa vez, sem o olhar carinhoso dos professores que tivemos, que cuidaram de nós por tanto tempo, e sem o apoio inevitavelmente diário das amizades que fizemos ao longo dessa experiência que é a vivência escolar. Juntos construímos histórias, vencemos desafios, nos preparamos e mesmo que ainda não tenhamos esse sentimento, finalmente estamos plenamente prontos para seguir as nossas próprias jornadas. Obrigada. Convidamos agora o professor Bruno de Império Sanetti para a entrega de certificados aos formandos do terceiro ano M1. Alexandre Osório Sicanci. Caio Miguel Dalan. Cauê Kenzo Samezina Feliciano. Dimitri Daniel Alan Leskol. Gabriela Parisi Rego. Giovanna Copede Juliet. Guilherme Veríssimo Del Caro. Gustavo dos Santos Sestari. Henrique Serrano Pires do Rio. Júlia Dambroski Partel. Laura Zagari Castro. Lisa Artioli Zinchi de Gelo. Lorena Pereira Bonetti. Lucas Souza Dias Amaro. So, do you know anything about techno? Luísa Helena Machado Cuelbas.
Maria Eduarda Morisco Chiavegato. Maria Fernanda da Silva Cândido. Do you know anything about techno? No. Listen. Listen. Mariana Manzoni Martins de Oliveira. Murilo Silva Saide. Paola Cavalcante Moreira. Pedro Dias de Oliveira Fernandes. Because girls are physically more mature than boys of the same age, most of the advances in the early teen years are made by Rafael Correa Bittencourt. Sara Arantes Carmelingo Timossi. Sofia Florence Rezende. Chamamos o formando Marcos Vinícius Arada, orador do terceiro M2, para falar em nome da turma. Ai, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, pais, responsáveis, familiares, amigos, por terem feito esforço para presenciar esse momento, que para a gente é tão importante. Eu gostaria também de agradecer ao Colégio Rio Branco, à coordenação, aos funcionários, principalmente os professores, que independente de online ou presencial, em meio a tanta incerteza, deram tudo de si para garantir o melhor para nós. E claro, é essencial destacar a Sandrinha, nossa querida homenageada, que esteve conosco todos esses anos, ajudando de todas as maneiras possíveis. E eu gostaria de agradecer também ao 3M2, minha sala querida, que me... A sala que confiou a minha honra imensa de estar aqui falando hoje à noite. E é óbvio, é impossível, em um tempo tão curto, eu abarcar a experiência tão extensa de pessoas tão diferentes em um discurso. Mas talvez a maneira mais correta de dar início ao fim seria relembrar o ponto de partida do ensino médio, nossa colação de grau do 9º ano. E por isso, cabe estar Yolanda, que foi a nossa oradora da época. Algumas quedas servem para que nos levantemos mais felizes. Estamos passando por uma, agora, o famoso ensino médio, aquele frio na barriga e uma ansiedade que martela na cabeça vem do pacote completo de ser um formando, e principalmente ser um adolescente. Bom, obviamente, tivemos um ensino médio meio turbulento, e não muito ideal. Sabe aquele frio na barriga e todos esses medos e anseios? Talvez agora aparentam ser só a sombra do casaco dentro do guarda-roupa. Sabe aquela sombra que, quando você apaga a luz, o casaco parece um monstro? Pois é, porque apesar de todas as circunstâncias, apesar de todos os apesares, a gente está aqui hoje, formando. Exatamente por isso, não é justo, nesse dia que mistura a felicidade e a tristeza, eu lamentar o que não fizemos, eu lamentar o que poderia ter sido. É muito injusto de mim lamentar o que não foi, quando eu estou falando de uma sala que passou 4 anos fazendo de tudo e mais um pouco. Uma sala que brigou mais de uma vez por causa de camiseta de formatura.
para uma sala que, apesar de todos os entendimentos, se juntava com sangue nos olhos a qualquer competição, fosse jogos da amizade, Olimpíadas ou até mesmo dança. Mas, além dos momentos grandiosos, talvez nas nossas futilidades cotidianas seja onde ficam os melhores risos, em meio aos TikToks gravados, às danças do João às 7h15 na Educação Física, as inúmeras partidas de Stop e Gartic, as madrugadas de véspera de prova que a gente tentava se ajudar no grupo da sala, no fim não resultava em nada. Porque, em essência, ser adolescente é ser fútil, é achar que qualquer problema é o fim do mundo. É ter uma prova como a maior preocupação da semana. E hoje, marca a transformação desse cotidiano banal em recordação, porque é o que fica dessa época, saudades. A prova mais viva, acho que foi um período bem vivido, porque, por definição, até mesmo de dicionário, saudades só se sente de memórias boas. E talvez a realidade ainda não tenha assentado. Sabe aquele momento também conhecido como a ficha cair? Mas esse é o momento de divergência do 3M2, ou o ex-nono D, ou a sala da tarde, ou até mesmo a sala menos participativa. Mas esses, independente de nomenclatura, esses são os nossos últimos segundos como uma sala do Rio Branco. Essa escola que nos acolheu por tanto tempo, alguns até desde a infância, desde o maternal. Então, independente de distância, de intimidade ou contato, eu espero que daqui para frente possamos todos seguir nossos caminhos em busca do que mais sonhamos e que possamos torcer e celebrar as vitórias uns dos outros. Que do mesmo jeito que o medo do ensino médio foi superado, possamos ligar a luz do guarda-roupa e enfrentar o futuro, porque o futuro é muito assustador, mas também é muito belo. Eu desejo que os futuros advogados, biomédicos, biólogos, jogadores, administradores, artistas, psicólogos, que residem dentro de cada um de nós, possam talvez se encontrar no futuro, em meio a uma correria, se trombar no supermercado, e talvez, em um momento de sensibilidade e carinho, se olhar e perguntar: você ainda lembra de mim? Como anda a sua vida? Por isso, eu finalizo com um trecho que não Sertão Veredas. Eu espero que essas palavras ecoem no futuro de vocês. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Obrigado, 3M2. Boa sorte para nós e boa noite. Convidamos o professor Wellington Ribeiro de Queiroz para a entrega de certificados aos formandos do terceiro M2. Ana Clara Ebisui Zinc. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você pra me provocar. Ana Laura Ruiz Ramos. Os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo, dias intensos, tortos e direitos. Bárbara Gonçalves Marini. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Brida de Freitas Teixeira. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Camila Zeitlin Salmazo. Catarina Frosino Coutinho Correia Werneck. Diego Henrique Costa Souza. Gabriela Siqueira Frauendorf. Dissolvi meus pensamentos em vários pigmentos.
Giovana Dias Braga. Isabelle Viegas Fernandes. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão, adrenalizou o meu coração. João Vitor de Araújo Afonso. Júlia Ribeiro de Melo. Júlia Vicente Ximenes. Lívia Ribeiro Pina. Lívia Stein Duarte. Lucas Nakaguma Escabelo. Luísa Anselmo. Marcos Vinícius Arada. Mariana Martins Ferreira. Marina Siqueira Frauendorf. Matheus Patrocínio Base. Melanie Vitória Becker. Milena Barbini Laguardia. Rafael Lana Moraes da Silveira. Rebeca Litz Rodrigues. Ricardo Siqueira Frauendorf. Sara Antonino Guimarães. Sofia Helena de Souza Jara. Vitor Bezerra Lima Gondim. Vitória Simões de Magalhães.
Chamamos o formando Rodrigo Miranda Guerra, orador do terceiro ano M3, para falar em nome da turma. Antes de qualquer coisa, eu queria chamar o professor Bruno Império e o formando Daniel Sabag para que o meu colega São Paulino pague mais uma aposta perdida. A gente comprou uma camiseta para você. O que você acha? Valeu. Queria agradecer também para o paraninfo da nossa sala, Gustavão, que auxiliou a gente na Olimpíada de História. Chegamos quase lá, mas tudo bem. Queria agradecer ao Tião, que é o homenageado da nossa sala e com o qual eu tive um debate musical intenso. E desejar uma boa noite para todos os professores, óbvio. Guimarães Rosa começa o já citado Grande Sertão Veredas com um neologismo, que é uma palavra inventada, né, como o Rafa já falou para a gente. Nonada, que é coisa besta, sem importância. Com ela também se inicia a vida. Porque é sobre o nada, ou no nada, que começa a vida. E é sobre esse nada que assenta-se o nosso ser. Há algo que me ensinaram sobre a vida. O hábito de viver é adquirido antes mesmo do hábito de pensar. Quando eu me dei por conta, já estava ali uma cota. A gente se acostuma com os hábitos. E nós continuamos reproduzindo os mesmos gestos que a existência nos ensinou para sempre, mas não precisa ser para sempre. Há situações com as quais eu me deparei em que abriram-se brechas no hábito e o absurdo da vida emergiu. Me vi superado pela vida, não a compreendi, não a compreendo e não a compreenderei. Porque viver não é fácil, porque viver é muito perigoso. Agora, reconheço, mesmo que por instinto, a inutilidade do sofrimento. Nos momentos de impotência e fraqueza, com a repetição fútil dos mesmos atos. Acordo, abro o Google Meet, bom dia, professor, tchau, professor, vou dormir. Me pergunto, para que viver? Diante desse mal-estar, dessa náusea, eu vejo duas opções. Ou finjo demência e retorno à prisão do hábito, ou aceitar o absurdo da vida de braços abertos. Na verdadeira trincheira, que é o dia a dia, os lugares banais podem adquirir uma importância de vida ou morte. E essa decisão tão aparentemente simples se mostra mais difícil que entender o professor Bruno dando aula sobre pedras. Certo? Que o tempo passa e não volta, que tudo veio do pó e ao pó voltará, e que devemos viver cada dia como se fosse o último, etc, etc e tal. No fundo, já sabemos de tudo isso, seja por clichês, historinhas, provérbios. A grande questão é percorrer uma vida adulta sem já estar morto. A grande questão é a vida antes da morte. A grande questão é a vontade superando o hábito. O Bruno fez um discurso no nosso último dia de aula. Foi na nossa sala, mas acho que todos os terceirões chegaram a ouvir. Ele comentou que as características de cada aluno vão agregando na pessoa que ele é. E ele voltou a falar sobre isso hoje. Fiquei lisonjeado de receber essa importância toda. E eu concordo muito com ele. Nesse exercício de alteridade é que percebemos que são as vontades coletivas que nos moldam. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Tudo nesse texto é, de certa forma, agregado também. Alguns auxiliaram na escrita, outros me influenciaram na essência. E ainda no nosso último dia, o Rafa, no discurso dele, falou sobre o significado dos nossos terceiros anos, aquilo que vamos deixar para os próximos. É nosso legado. A gente tem a tendência de querer mudar o mundo, isso é óbvio. Mas às vezes nem é pelo nosso bem, é pelo outro. Pode parecer meio bobo ou meio heróico, mas é essa vontade coletiva se manifestando. É aqui que devemos pensar um pouco no valor do otimismo, né? Ele pode ser uma anestesia, e isso é muito válido. Mas, ao mesmo tempo, ele pode nos mostrar o quão bom o mundo poderia ser, quanto ele ainda pode melhorar. Nesse caso, o otimismo faz justamente o contrário de alienar.
ele nos desperta ao perturbar, para que a gente pense de forma positiva e isso transforme o mundo. Pode parecer que não dá, que não temos tal potencial de mudança, mas a vida tem partes, tem artes, e nós fizemos as nossas, seja com aposta com o professor, ou com clipes na tomada, enfim. Tudo se move e se muda por vontade, e não há rio largo o suficiente que não possa ser atravessado. No fim, mais importante que os lugares de saída e de chegada é o caminho que percorremos, a travessia. De fato, concluímos como formandos uma parte das nossas travessias. Porém, ainda temos muito pela frente. E tudo bem se chegarmos no outro lado em uma ponta diferente do que pensávamos, ou se nossas vidas tomarem um rumo totalmente contrário do planejado. Porque não há distância suficientemente intransponível para quem conduz sua travessia pela vontade. Eu comecei o discurso falando de um neologismo, né? E eu acho essa figura de linguagem muito engraçada. Afinal, toda palavra já foi um neologismo. Uma invenção, algo que só tem sentido de fato porque a gente quer que tenha. Mas, ao mesmo tempo, que tem utilidade infinita, né? E isso vale para tudo. A nossa existência só tem sentido se a gente quiser que tenha. Nossas decisões só têm sentido se a gente inventar um sentido para elas. A vida é um neologismo. Um boa noite para quem é de boa noite e um boa sorte para quem é de boa sorte. Valeu. Convidamos o professor Gustavo Ricciardi Fábregas de Aguiar para a entrega de certificados aos formandos do terceiro ano M3. Ariadne Franco Amaral Winterstein. Beatriz Vilas Boas Westfall. Bruno Bartman Jordão Antoniassi Macarone. Daniel Sabag Bueno. Elisa Luz. Fernando Fávaro Henrique Neto. Fernando Rodrigues Garcia Filho. Flávia de Paoles Bonafé. Gabriel Medeia de Campos. Gabriela Tavares Romero. Giovanna Monegato Cavagutti. Henrique Cia Santos. João Pedro Pires Martins Schayer.
Clara Silva Moda. Laura Inês Hunstein. Lorenzo Salles Guazzone. Lucas Pegoraro Marzocchi. Manuela Alvarenga Gonçalves Vicinança. Marco Antônio Radomili Avanzi. Maria Clara Borges Ribeiro. Maria Clara de Oliveira. Mariana Bartman Jordão Antoniassi Macarone. Mariana de Lima Duarte. Matheus Simone Pires. Murilo Peroni Martins. Rafael Sachs Pontigan. Rodrigo Miranda Guerra. Saulo Gabriel Luiz Dias. Tomás Tambelli Parada. Tiago Machado Bernardo. Victor Quinalha Leite Penteado. Chamamos o formando Theo Varvar Pereira para falar em nome da turma 2020. Mudamos. João Pedro Mori Machado, desculpa, gente. Mudaram e não avisaram o Tulu, viu? Não é culpa dele, não. Então, eu ia dizer, né, que eu não sou o Theo, primeiramente, é que ele está doente e ele não pode falar. Mas, então, vamos começar. Boa noite, mães, pais, responsáveis, professores, Nelson, diretor Ademir, monitores, alunos, a Sil também.
E hoje, finalmente, conseguimos celebrar o fim do nosso ciclo no Colégio Rio Branco Campinas. E hoje eu estou muito honrado de ser o porta-voz não só da minha turma, mas como do M1 e do M2. Na escola onde eu cresci, me formei e passei 11 anos da minha vida nela. No começo do colegial foi um pouco complicado, era muito adolescente junto, no mesmo lugar. Mas para a gente estava tudo bom, era todo dia risada, uma piada nova, uma história nova, e vocês não podem ficar sabendo, eu acho. Mas agora para os professores, com certeza foi um desafio imenso dar aula para a nossa turma, desde o nono M1, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mesmo a gente sendo separado, as coisas pioraram. Mas já dizia os versos, né? Olha onde nós chegou, valeu a pena esperar. Ontem era apenas sonho, hoje podemos desfrutar. E para quem não conhece, esses são os versos dos poetas MC Menor MR e MC Dedê, da música Onde Nós Chegou. Eu recomendo para quem não escutou, escutar quando chegar em casa. E agora eu queria fazer uma pausa para fazer uma menção honrosa a alguns que foram separados de nós no caminho. O Cauê, o Teteba e o Fernandes. E um beijo. E um beijo especial para o nosso amigo Lusca, que está lá em Portugal. E quem diria, né? A gente se formou junto. Mas essa felicidade do ensino médio não durou só até o segundo ano, porque, infelizmente, a pandemia chegou e tirou de nós o ano mais precioso, que é o terceiro. A gente teve até um gostinho de terceirão com as aulas online, mas o mundo parou muito rápido, lá em março. E os primeiros dias de adaptação não foram fáceis para ninguém, mas foi nessa hora que a gente viu que a gente era realmente amigo, quem eram nossos amigos. A gente se juntou e quando batia aquele desânimo de, nossa, tem que acordar cedo para ver aula de casa, eu nem vou ver meus amigos, a gente nem vai sair para almoçar depois, a gente sempre estava lá um para ajudar o outro, levando sempre a ideia de família RB para frente. Cada pessoa aqui vai guardar uma memória diferente desse ano, mas eu tenho certeza que nosso ano vai ficar guardado em um canto especial das memórias dos professores, com toda a nossa bagunça, na memória dos alunos, por ser um ano tão especial, e na memória de todos, por ter se formado durante a pandemia. Nós passamos, talvez, o momento mais importante e tenso da nossa vida, de escolha de faculdade, se afastar dos amigos que a gente sempre cresceu, dos professores que a gente sempre conviveu, e a gente estava preso em casa. Não tivemos a oportunidade de dar um último abraço no Brunão, uma última conversa com o Tulu nas aulas de educação física, completar as frases inacabadas do tio Farley, reclamar do erro de digitação das provas, que de vez em quando acontecia, e dar aquele último tchauzinho para a Sandrinha. E todos os professores aqui são bem carinhosos, é que eu não queria fazer um texto muito grande, então desculpa. Mas a galera caprichou, pô, fiquei com vergonha do meu. E também não deu para dar um tchauzinho para os monitores do pátio. Tudo isso foi tirado da gente, e hoje estar aqui para a gente é muito importante, para a gente poder finalmente terminar oficialmente o nosso ciclo, dar um ponto final nessa história. Se formar é um momento muito especial e único, e todos aqui têm que estar felizes por terem terminado um ciclo. Tenho certeza que o Rio Branco nos deu toda a preparação para viver a vida além das proteções das escolas, mas eu espero que no futuro, quando nos lembrarmos desse dia, fiquemos felizes de tudo que conseguimos fazer para manter o nosso laço vivo, mesmo sendo por meio de uma tela. Agradeço ao Colégio Rio Branco por ter nos ensinado e nos ter preparado para o mundo que temos em frente, uma escola que, como diz o hino, ó nosso segundo lar. Também gostaria de agradecer aos pais que sempre nos deram apoio quando necessário. Eles brigavam com a gente quando precisava, mas sempre era por bem e sempre estavam lá para comemorar todas as nossas conquistas. Gostaria também de agradecer a todos os professores, orientadores, coordenadores, diretores e monitores que estavam lá cuidando de nós todos os dias. Espero que vocês tenham orgulho do que a gente se tornou. E, por último, é importante lembrar a todos que hoje se forma não só a gente o terceiro 2020, também o terceiro 2021. A nossa vida não para quando a gente chega na universidade, nem quando ganha um diploma. Ainda temos muito o que conquistar e ter motivos maiores para ser feliz do que um papel na parede. Todos aqui presentes podem atingir muito mais, eu tenho certeza. Aqui teremos estatísticos, engenheiros agrícolas, engenheiros de computadores, economistas, administradores, educadores físicos, advogados e muitas outras profissões que todos sonharem ter. E nós seremos o futuro do Brasil. Temos que reconstruir nosso país. Obrigado.
Convidamos o professor Bruno Império Sanetti para a entrega dos certificados aos formandos de 2020. Alexandre Luigi Caruso. Ana Laura Magna Giachete. Arturo Bento Duran. Cauê Santa Rosa Nascimento. Fábio Carmona Correia. Enzo Alves Hortêncio Chumpato. João Pedro Mori Machado. Júlio de Oliveira Jabali. Live Oliveira Manhães. Luiz Fernando Barramondes Pasquale. Mário Moreno Navarro. Maísa Zwing Costa. Pedro Henrique Albieri Martinez. Rafael Giannoni Marques. Theo Warwar Pereira. Convidamos o aluno Cauê Kenzo Samesina Filesiano para entregar uma recordação para o professor Bruno Paraninfo da turma. Convidamos a aluna Camila Zeitlin Salmazo para entregar uma recordação para o professor Wellington Ribeiro de Queiroz, paraninfo da turma.
Convidamos o aluno Daniel Sabag Bueno para entregar uma recordação para o professor Gustavo Ricciardi Fábricas de Aguiar, paraninfo da turma. Para evitar aglomerações, vamos realizar a saída do espaço aos poucos. Senhores pais e convidados, pedimos a gentileza de aguardarem os formandos para as felicitações no espaço aberto. Queridos formandos, pedimos que aguardem a liberação do espaço por parte dos convidados. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde, paz e sonhos realizados. Agradecemos a presença de todos e tenham todos uma boa noite. Gente, espera a contagem regressiva aí para a foto das becas aí, tá?